Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. É um prazer tê-los aqui conosco em tão nobre horário. Estou aqui comigo, eu, Gabriel Bussardi, que sou responsável pela relação com investidores. O Rodrigo Caiado também faz parte aqui do time de relação com investidores. Nosso CIO, Ricardo Nunes, e o Ricardo Matteoli, gestor responsável pela estratégia de imobiliário. A gente vai começar batendo um papo com vocês, falando exatamente aqui do cenário macro, com o Ricardo Nunes dando um update de macro, e na sequência a gente vai atualizar os resultados do PMIs 11, do Paramis Hedge Fund, que é o principal objetivo desse bate-papo de hoje. Não deixem de participar colocando suas dúvidas e perguntas aqui nos comentários. No final a gente vai abrir para um bate-papo, respondendo essas perguntas e deixando vocês aqui livres para interagir conosco, e vai ser sempre um prazer. Essa aqui é a nossa primeira live, mas a primeira de muitas. Vai ser um prazer aqui estar com vocês nesse e nos próximos encontros. Aproveito aqui e passo a palavra para o Ricardo Nunes, nosso CIO. Ricardo. Bom, gente, boa noite. Obrigado aí pela presença de todos para acompanhar aqui essa live. Vou fazer um pano de fundo bem rápido aqui da parte macro, porque eu sei que o mais importante é falar sobre o fundo em si, tá? Mas, assim, o nosso cenário, né, acho que desde o ano passado a gente vem tendo surpresas positivas aqui no Brasil com relação a tanto a inflação, né, quanto o crescimento do PIB. Se a gente pega as projeções que o mercado tinha, né, no começo do ano passado, todas elas, né, foram superadas bastante, né, pelos dados realizados, e acho que o começo desse ano foi mais ou menos nessa linha também. Quando a gente fala de taxa de juros, né, acho que o Banco Central ele segue colhendo ali o benefício de ter sido pioneiro, né, no início do ciclo de corte de juros globalmente falando. Então, vem ali entregando ali 50 basis points de corte, né, a cada reunião. Acho que o lado ruim, negativo, é sempre quando a gente fala de fiscal, né? Acho que por mais que a gente tenha um novo arcabouço fiscal, né, que foi desenhado ali pelo ministro Fernando Haddad, vira e mexe a gente tem declarações públicas, né, do governo do PT a respeito de, né, expandir gastos, né, revisando ali, por exemplo, a meta de superávit primário para baixo. Então, é sempre o calcanhar de Aquiles aqui da nossa economia, um pouco essa parte fiscal. E aí, quando a gente fala de... Hoje, curiosamente, foi publicado um artigo, né, meu ali no Valor, que fala um pouquinho também sobre o mercado de crédito, que acho legal aqui destacar a nossa visão, né? A gente teve um 2023, né, principalmente o primeiro semestre, né, que foi muito conturbado, né? A gente viveu o que eu chamei ali no artigo de um ciclo vicioso, né, onde, por conta dos eventos ali de Americanas e Light, a gente começou a ver, né, um fluxo de resgate muito forte, né, nos fundos de crédito, o que fazia com que os gestores tinham que vender, né, papéis a preços descontados para poder pagar resgate. Obviamente, isso impactava ali a performance dos fundos, né, e se traduzia em mais resgates, então todo esse ciclo se retroalimentava. E esse ano a gente vem tendo um movimento oposto, né, o que eu chamei no artigo de ciclo virtuoso. Né, a performance ela vem sendo cada vez melhor, né, o que traz mais demanda, né, para a classe de ativo, e especialmente no relativo, né, que a gente vem tendo aí a classe de fundos multimercados de ações que não vem andando tão bem. Então, por conta desses aportes, né, os gestores têm que correr atrás de crédito. Então, o que a gente tem visto foi uma compressão grande, né, dos spreads de crédito. Então, o cenário a gente segue bastante otimista aqui para a parte de crédito privado. Tá? Aí eu passo a bola, então, para o Matteoli comentar um pouquinho aí sobre a visão para o cenário imobiliário e falar diretamente sobre o PMIs 11. Boa noite, pessoal. Bussai, eu consigo compartilhar a tela aqui? Que eu acho que tem no relatório como pano de fundo aqui, ou se puder colocar, acho que fica mais fácil para guiar a nossa conversa aqui. Se puder colocar na primeira página ali, que tem a visão geral desculpa, essa daí, exatamente. Bom, acho que vale aqui dar uma contextualizada, assim, do que é, né, o Paramis Hedge Fund, e antes de entrar em detalhes específicos, onde a gente alocou, o que a gente está vendo, né? Mas o Paramis Hedge Fund, como o nome diz, né, ele é um hedge fund, e o que significa isso? Que a gente tem flexibilidade para alocar em qualquer classe de ativo imobiliária, basicamente, tá? Então, quando a gente olha em termos de regulamento, né, assim, a gente tem uma flexibilidade muito grande,
mas a nossa alocação inicial, ela se deu principalmente em fundos imobiliários e CRIs, que a gente vai detalhar um pouco mais para frente, mas hoje esses dois ativos eles representam por volta de 85%, tá? Sendo 75% nos CRIs e 10% em fundos imobiliários. E aí depois eu vou até passar um pouco a palavra para o Nunes, que a gente deixa propositalmente aqui no nosso caixa, né? Na nossa visão, esses 85% já é a alocação total. E a gente deixa de 10% a 15% em caixa para aproveitar oportunidades no secundário ou no mercado primário mesmo e fazer ganho de capital e bastante gestão ativa, tá? Então, isso acho que é um ponto bem relevante aqui da nossa estratégia e depois a gente vai explorar um pouco dela, tá? Mas falando um pouco, assim, hoje, né, da nossa alocação final, como que a gente tá enxergando, tá? A gente está com uma concentração alta no IPCA, então hoje nossa carteira está com aproximadamente 75% no IPCA, com spread de 8,90, igual está aqui na tela, e os 25% da parte de CRI em CDI mais 3,25. Pode passar, Gabriel, por favor. Pode descer. Então, aqui, né, assim, dando um passo para trás, o nosso fundo, ele começou, né, a gente fez a captação em novembro, a gente passou por um período de lock-up de 3 meses, que foi justamente o período que a gente levou para montar essa carteira. Então, nesses primeiros meses, né, teve aquele dividendo um pouco menor, que é o período de montagem da carteira, e a partir de janeiro, a gente já conseguiu estabilizar, né, os rendimentos no patamar de 10 centavos. Esse relatório é de março, mas a gente já divulgou o dividendo de abril, que também a gente conseguiu manter o patamar de 10 centavos. Tá? Então, já é o 4º mês que a gente consegue manter essa média dos 10 centavos. E aqui, uma coisa bem interessante para quem analisa esse relatório é observar a última linha, que é a reserva por cota. Tá? Então, a gente tem conseguido gerar além desses 10 centavos, mas a gente tem uma estratégia aqui de tentar linearizar o máximo possível os investimentos, os dividendos. Então, a gente sabe que em alguns momentos você vai ter CDI mais baixo, eventualmente uma deflação. Então, essa reserva ela te dá manobra para você conseguir suavizar essa distribuição ao longo do tempo. Tá? E, obviamente, aqui a gente está respeitando os 95% ali, que é obrigatório por lei no semestre. Aqui, como eu comentei no começo, né, a nossa estratégia, a gente tem boa parte aqui dos CRIs para carregar, CRIs e fundos imobiliários, e parte aqui de 10% a 15% para estratégias de ganho de capital. Pode passar também esse daqui. Acho que aqui vale falar um pouco, Nunes, da parte de gestão ativa, do que a gente tem feito desde o começo. Vamos lá. Essa parte de gestão ativa, a gente divide ela em 2 grupos, né? O que a gente faz com outros fundos imobiliários listados, né? E o que a gente faz com CRIs, né? A parte de fundos imobiliários listados, a estratégia aqui é tentar pegar grandes distorções de preços que a gente enxerga entre a cota patrimonial e a cota de mercado desses fundos, né? A gente olha no detalhe aquela relação PVP, né? Que acho que tradicionalmente o mercado é habituado a olhar. Só que a gente faz isso com uma inteligência ali de modelos proprietários, né? Olhar o histórico de cada fundo que existe no mercado, entender se vis-à-vis o histórico daquele fundo está num momento com um desconto interessante ou um prêmio muito excessivo. Acho que muita gente não sabe que no mercado de fundos imobiliários você consegue ficar short, né? Ou seja, vender a descoberto. Existe um aluguel, assim como você faz no mercado de ações, você também consegue tomar, né, um aluguel de um fundo imobiliário e vender ele a descoberto. Né, e a nossa ideia é justamente tentar pegar grandes distorções, né, e são trades rápidos, né, a gente geralmente fica ali 2, 3, no máximo 4 semanas com o fundo, né, quando a gente quer atuar nesse book especificamente. Acho que um exemplo bom que a gente, né, conseguiu girar dentro do Premis foi o Canip. O Canip é um fundo, né, bem grande da Quineia, e a gente conseguiu ter um ganho super rápido também, pegando uma distorção que aconteceu no começo do ano. E na parte de CRIs, né, a gente aqui
essencialmente explora uma ineficiência, né, sendo bem transparente, que é a pessoa física ter, né, ser detentora de algum desses CRIs pulverizados no mercado de emissores, né, de primeira linha. Um exemplo, Redditor, Petrobras, Vale. Então, vira e mexe, a gente que, né, tem ali acesso a notícias de mercado, né, na Bloomberg, coisas muito mais de mais high frequency, né, olhar a curva de juros, o que está acontecendo, as NTNBs, como é que elas estão negociando, justamente para a gente tentar pegar alguma distorção de preço que, às vezes, né, a pessoa física que tem menos tempo e recurso para analisar mercado acaba não prestando tanta atenção. Então, a gente tem conseguido fazer um retorno interessante, né, negociando esses CRIs no secundário também, de novo, né, numa ótica de girar essa carteira e não exatamente carregar como é o foco do restante. Tá? Aqui falando um pouco da nossa carteira, né, de CRI, como eu comentei, né, uma concentração hoje maior no IPCA. Em termos setoriais, tá, a gente está com uma concentração maior no setor residencial, e aí dentro do setor residencial a gente tem diversos tipos de operação, e uma concentração alta em shopping, tá? Mas quando você olha a carteira, a gente está com mais de 30 operações, então, percentualmente, cada uma delas representa muito pouco dentro dessa diversificação setorial que a gente montou aqui. Aqui, como eu comentei, né, hoje a gente está com 28 operações aqui de CRI, mais 4 fundos imobiliários que a gente considera para carrego, né? Então, assim, são fundos que a gente pegou no secundário bem descontado, com uma carteira high grade, então estão num carrego interessante e eventualmente são fundos que a gente tem uma oportunidade grande de fazer um ganho de capital assim que, na nossa visão, atingir o preço correto ali para sair, tá? E aqui acho que é interessante mostrar, né, todas as operações aqui, elas contam com uma estrutura robusta de garantias. Então, assim, né, quando a gente compra um CRI, nunca é só o devedor, nunca é só a garantia. É sempre uma combinação dos dois. Então, a gente faz muito bem isso aqui, né, juntando toda a parte de crédito que a gente tem aqui dentro de casa com a parte imobiliária também. E aqui é um detalhamento de todas as operações. Aí aqui acho que não vale, não sei se falar uma a uma, vai ficar um negócio meio, acho que, maçante. Eu não sei se vale a gente começar já um bate-papo, Gabriel. Ou não sei se já chegou alguma pergunta também por aí. Bom, por enquanto ainda não temos nenhuma pergunta. Acho que faz muito sentido... Opa, vocês estão ouvindo? Deu uma Sim. interferência aqui. Acho que vale a pena explorar algumas perguntas que a gente recebeu ainda, não pelo chat, mas que recebeu aqui, né, e deixei aqui encaminhados algumas perguntas que a gente recebeu por e-mail. Acho que fica aberto aí para qualquer um de vocês dois pegarem essas perguntas. Eu acho que a primeira delas é se a gente planejou em algum momento fazer um follow-on ainda esse ano, se está na expectativa da gestora ainda fazer um roadshow esse ano. Foi uma das primeiras perguntas que eu recebi aqui por e-mail. A nossa intenção é sim crescer esse fundo, né? Esses 120 milhões a gente enxerga como o passo inicial de um projeto que a gente quer crescer bastante. Só que a gente ainda tem um trabalho a ser feito no secundário, né? Porque a gente precisa respeitar principalmente a questão da cota patrimonial, né? Mas assim que a gente enxergar que tiver uma janela oportuna, está no radar, sim, fazer um follow-on e crescer esse fundo, sim. Tinha uma outra pergunta aqui, que a gente recebeu antes da live, perguntando sobre qual seria, vou ler aqui a pergunta que foi do Rafael, em relação aos indexadores, por que o peso maior no IPCA? Tá, eu posso pegar essa. Acho que naturalmente o investidor que, né, procura exposição ao mercado imobiliário, tipicamente, né, os aluguéis são todos reajustados por IPCA. Então,
assim, quase 100% dos projetos, né, que são financiados via CRI, né, eles têm algum tipo de reajuste por IPCA, então faz sentido, né, a securitização também ser feita em IPCA, né, para não ter nenhum tipo de descasamento de indexador. Então a gente, né, seguiu o padrão da indústria. Obviamente nem todos os CRIs, né, vão ser relacionados diretamente a algum tipo de reajuste para IPCA, mas preponderantemente o mercado ele é indexado ao IPCA. Então por isso que a gente carrega uma parcela bem maior de IPCA na carteira. Isso. E só Legal. Complementando também, principalmente no momento da alocação aqui que a gente montou essa carteira, os spreads em IPCA também eles estavam maiores do que os spreads em CDI. Tá. Beleza, pessoal, obrigado pela resposta. O Diego Carvalho aqui no chat que eu vou te perguntar. Mesmo com a queda da Selic e todo o cenário macro atual, o fundo tem previsão de continuar pagando bons dividendos? Eu acho que é legal até a gente pegar aquele 0,10, né, que juntando aqui com outra coisa que a gente tem, que foram os 3 últimos meses de 0,10 de dividendo, que é oportuno. Então, eu posso pegar essa aqui um pedaço, se quiser complementar. Então, a queda da Selic, né, primeiro que assim, o que a gente enxerga e o mercado inteiro está enxergando também, é uma redução da Selic, mas não em patamares como a gente viu na época da pandemia, por exemplo, lá nos 2%, 3%, né? Tem gente falando os 9 alto por ali, né? Então, assim, se a gente considerar, vou facilitar aqui a conta, um 9, né, de Selic com 3,25, a gente está falando ainda de 12 aqui, né? Então, bem em linha com os 10 centavos. E não é só isso, né? Tem várias coisas que acontecem ao mesmo tempo num cenário de redução de Selic. Em teoria, né, na queda da Selic, tem uma valorização forte dos fundos imobiliários. Então, também gera muita oportunidade para a gente fazer ganho de capital. Como eu comentei, a gente tem feito uma reserva que também ajuda a contribuir nessa questão de manutenção dos dividendos. Então, assim, a gente tem algumas ferramentas e a própria carteira em si, na nossa visão, ela está muito próxima de conseguir manter esses 10 centavos no cenário que a gente está vislumbrando. Então, para complementar, né, acho que outro ponto importante de ressaltar é que a gente, né, em breve vai ter a mudança aí da presidência do Banco Central, né, e tudo indica que o novo presidente ele pode ser mais alinhado, né, com o governo, o que deixa o mercado um pouco tenso, que eventualmente a gente não vai ter, né, um controle da inflação sendo tão bem feito quanto né, vem sendo feito sob a gestão do Roberto Campos. E, obviamente, quando você tem um fundo, né, que é indexado a IPCA, isso te protege, né, de certa forma, contra um descontrole de inflação, porque né, se realmente a inflação sobe muito, você tem a capacidade, né, de ganhar mais dividendos por conta disso. Né? Então, acho que esse fator também ajuda, né, a se proteger contra esse possível cenário adverso aí, do ponto de vista de controle de inflação. A gente tem agora estou começando a vir mais perguntas. Tem uma pergunta, são duas, na verdade, do Pedro Elisier. O que vocês atribuem à queda no valor da cota? E hoje uma precificação errada, eu não sei se é hoje, eu acredito que ele tem tentado escrever houve uma precificação errada no IPO. O fundo tem muita volatilidade, deixando os clientes inseguros. Eu acho que basicamente aqui seria comentar ali esses 60 dias aí pós-IPO. Deixo para vocês dois, se quiserem comentar a primeira pergunta, concatenando com a segunda. Acho que o primeiro ponto aqui é entender um pouco a dinâmica que tem o mercado secundário e tem a carteira, né? A carteira do fundo imobiliário, ela não tem nenhum evento de crédito, pelo contrário, assim, tem até algumas operações que vêm amortizando extraordinariamente, que significa que ela está pagando antes do que deveria. Então, assim, a gente está com uma carteira saudável e isso, por si só, deveria ser um motivo para a cota estar mais, como eu posso dizer, para ter menos volatilidade, porque, assim, a nossa intenção aqui é trabalhar com uma cota mais reloginho, tá? Então, assim,
toda essa diversificação que a gente montou, ela justamente é um mitigador para qualquer possível evento de crédito que venha a ocorrer, mas que no caso não tem nada no nosso radar aqui, nem perto disso, tá? Aí não sei. Se eu puder complementar, acho que como eu tinha dado, né, a resposta da parte de gestão ativa, o que a gente busca, né, naquela parte de gestão ativa é achar fundos que estão descontados, né, perante o seu preço da cota patrimonial, que é o que o Matteoli conversou ali, explicou da carteira, né? A carteira é a cota patrimonial. Então, assim, eu vejo como uma grande oportunidade de você comprar o fundo descontado, né? A gente não tem como fugir, né, da dinâmica do mercado secundário, né, da Bolsa na B3, e eventualmente surgem essas oportunidades, que é o que a gente tenta explorar justamente dentro do PMIS e outros fundos aqui da Paramis. Então, assim, a volatilidade ela existe, mas ela representa uma oportunidade de você comprar a um preço descontado, né, e essas coisas no longo prazo deveriam se ajustar, porque, obviamente, né, a cota de mercado, né, negociando num preço muito abaixo da patrimonial, significa que você vai ter um dividend yield maior, certo? Que você está pagando ali os 10 centavos, né? A gente tem conseguido manter esse ritmo, e, obviamente, quando você compra o fundo a 9 e não a 9,50, 9,60, que eu acho que é o nível da cota patrimonial hoje, você está ganhando um dividend yield mais alto. Então, a gente entende que, né, não tem como fugir da dinâmica do mercado, né, de negociação no secundário, mas esses eventos, na minha visão, são boas oportunidades para você comprar, né, no preço descontado, que é justamente o que a gente tenta fazer quando olha outros fundos do mercado, né, imobiliários que também estão descontados. Sobre a questão de ter sido precificado errado no 10, na verdade, você não tem muita... o IPO do fundo não tem muito mistério. Assim, o 10 nada mais é do que um ponto de partida. Podia ter sido lançado a 8, mas a variação ela acabaria sendo a mesma. O 10 nada mais é do que um ponto de partida. Não tinha como a gente precificar de uma forma diferente, porque no fim das contas é o patrimônio líquido do fundo. A gente só divide pelo número de cotas para chegar no 10. Mas não tem como você precificar de uma forma diferente. Diferente de um fundo de tijolo, que eventualmente você pode pagar caro num ativo, né? Num fundo de papel, você recebe um cheque em branco, entre aspas, e começa o período de alocação. Maravilha, pessoal. Obrigado pela resposta. João Vitor trouxe mais uma pergunta aqui. Vocês veem algum tipo de risco ao fundo se o varejo piorar, caso a inflação avance? Deixo para vocês dois. Então, como eu comentei, né, a gente tem uma exposição grande até no setor de shopping. E aqui acho que eu vou colocar alguns argumentos por que a gente gosta bastante desse segmento, né? Acho que, assim, a pandemia, todo mundo ficou com muito medo, né, do segmento de shopping, e eles se mostraram extremamente resilientes, né? Então, assim, hoje, quando a gente recebe os números dos shoppings, em termos reais, né, eles estão todos que a gente tem acesso, bem acima do período pré-pandemia. Então, assim, é um segmento que está bem pujante. E tem um outro ponto aqui, que é a questão da garantia real, né? Então, hoje, pensa como é difícil você construir um shopping do zero numa capital, que é o caso dos ativos que a gente tem dentro da carteira, né? Então, e a gente tem a alienação fiduciária desse imóvel. E, além disso, né, quando você faz uma operação de CRI, ela nunca é exatamente casada. Então, só para tentar exemplificar, faz de conta que o aluguel do shopping seja R$100 e a PMT, né, os juros mais amortização que o CRI tem que pagar, seja de 100. A gente nunca faz assim. A gente sempre dá uma gordura. E em todos os ativos que a gente tem aqui, está com uma gordura bem significativa. Então, assim, tem muita gordura para queimar para chegar na razão mínima de garantia que a gente enxerga, né? Isso em termos de fluxo, além da garantia do imóvel, né? Então, pensa hoje quanto vale um shopping dentro de uma capital, né? Dada toda a escassez de terrenos e dinâmicas que a gente conhece. Então, acho que isso dá uma segurança grande aqui na nossa visão. Para complementar, né, assim, acho que a nossa exposição ao varejo,
ela acaba sendo mais indireta, dado que a gente está exposto mais via shopping, né? E acho que o que é importante ter em mente, né, que acho que é um pouco do ponto que o Matteo ali está falando, são que os bons shoppings, né, que são localizados em lugares, né, que você tem uma demanda recorrente ali, né, e são shoppings que já são maduros, né, um fluxo excelente de clientes. Quando o varejo vai mal, muitas vezes, né, o shopping não sofre tanto, porque ele usa isso para reoxigenar ali os lojistas, né? Eventualmente, o cara tem uma loja que não está vendendo, ele não está conseguindo, né, pagar as contas, eventualmente uma oportunidade do dono do shopping, né? Ó, vamos trocar essa loja aqui por uma outra, e realmente nos shoppings que são bons existe fila para você ter, né, um slot ali dentro daquele shopping, né? Então a gente olha muito a questão de vacância, né, e os ativos que a gente tem, acho que nesse tipo de métrica eles realmente são muito bons. E na parte que, né, que foi perguntada de caso a inflação avance, como eu falei, a vantagem do fundo imobiliário é justamente ter essa indexação à inflação, de forma que se ela avança, em tese você está protegido. Tudo tem um limite, né, mas é muito melhor do que você estar num ativo que não te paga, né, a correção da inflação, um evento em que a inflação explode. A gente tem uma outra pergunta aqui, essa foi enviada antes também, o Rafael Matos, e que está linkada com a questão do shopping. Ele basicamente está perguntando aqui o porquê também da concentração no segmento residencial e como que a gente enxerga a saúde desse setor hoje. Então, a gente tem uma exposição no segmento residencial relevante, né, nossa maior exposição, e a gente tem alguns tipos de operação dentro do segmento residencial, né, mas acho que dando um passo para trás, por que a gente gosta desse segmento? Porque a moradia é um bem essencial, né, e assim, acho que tirando a alimentação é a última coisa que as pessoas deixam de pagar para sobreviver, né, então moradia é um bem essencial. Né, e no Brasil, que a gente tem um déficit habitacional, a moradia é fundamental, né? Então, o segmento residencial é muito, muito relevante. Então, eu vou dar alguns exemplos de operação que a gente tem aqui, só para exemplificar. Então, assim, a gente tem uma operação que é um condomínio de casas em Aracaju, que é o CRI Morada do Lago, acho que vai estar mais para baixo, na última página. É um CRI que... a história do condomínio é o seguinte, o condomínio já está pronto, já tem toda a infraestrutura de lazer e as casas já estão vendidas. Então, é um CRI simplesmente para financiar a construção de casas já vendidas dentro de um condomínio com toda a infraestrutura já pronta, inclusive com pessoas morando lá dentro. Então, aqui é uma operação de término de obra de primeira moradia. Tá, em Aracaju. Então, esse é um exemplo de operação que a gente tem. Outra operação que a gente tem é o CRI Fazenda da Grama. Esse Fazenda da Grama é um condomínio no interior de São Paulo, de altíssimo padrão. A história é parecida no sentido do condomínio já está pronto e ser uma operação para financiar a construção de casas. A diferença é que lá em Aracaju era uma primeira moradia, casa de R$700 mil, aqui a gente está no outro lado da pirâmide. Aqui são casas de verão, de segunda moradia, casas no valor de 8 a 10 milhões de reais, também já com um bom volume de vendas. Aí a gente tem exposição também em CRIs mais corporativos, em nomes como MRV e Elbor. Né? As duas contam com garantias reais, mas aqui a gente olha muito também o crédito e não só o ativo por trás, né? Então, assim, a gente tem diversas maneiras de se expor ao segmento residencial e acho que a visão geral é essa aqui da carteira. Tá? Maravilha. Mais uma pergunta aqui antiga, chegou Maurício, perguntou como o fundo gerencia o risco de crédito associado aos CRIs? Posso pegar essa, né? Acho que dependendo do CRI, né, você tem um componente de risco que é mais ligado, né, ao risco imobiliário, vamos dizer assim, e outros que são mais ligados ao risco de um devedor que a gente, né, diria que é o risco corporativo.
né? Quando se trata do risco corporativo, né, a gente tem um modelo proprietário de atribuição de rating de crédito, né? O rating é o que denota ali qual que é o grau de risco de crédito daquela operação. Tá? Esse é um modelo que ele engloba ali aspectos quantitativos e qualitativos, né? E a gente divide, né, a carteira, né, pensando em ter uma composição, né, com o fundo aqui ele é para ser mid-risk high-grade, né? Então a gente controla a carteira definindo o máximo que a gente pode ter, né, percentualmente, né, do pior rating para o melhor, né, dentro da carteira do PMIs. Então, o controle de risco de crédito está muito atrelado ao rating que a gente atribui a cada uma das operações, que, por sua vez, né, ele é atribuído a partir desse modelo de crédito proprietário, né, que, enfim, né, se quiserem eu posso dar mais detalhes, mas para não entrar muito em coisas muito técnicas, é assim que é controlado, né? A gente define o máximo que a gente pode ter por emissor, e isso está linkado também ao rating que a gente atribui para a operação, e pensando na visão portfólio, o máximo que a gente pode ter agregado, né, de todas as operações da carteira, né, do pior ao melhor rating, a gente define percentuais máximos que a gente pode ter. Isso principalmente no momento da alocação, né? E aí depois, como que a gente monitora essas operações? Esse rating que a gente deu na largada, né, no momento da aquisição do papel, ele é atualizado trimestralmente, ou conforme, né, a divulgação, nem todas as empresas aqui têm a divulgação trimestral, mas conforme a gente tem informação, a gente atualiza esse rating da operação, e tem todo um trabalho mensal nosso aqui, de relacionamento com as securitizadoras, com os devedores. Fala, puta, esse mês você falou que ia vender X unidades, vendeu menos, por quê? É um contato direto com o devedor que a gente faz, e isso é bem importante para monitorar a carteira, e nenhum ativo que a gente tem aqui na carteira, ele fugiu a palavra agora, não vendável, né? Então, assim, se a gente achar que é o momento de vender, a gente vai vender, se achar que é o momento de aumentar a exposição, a gente vai aumentar. Então, esse é um trabalho diário, né? Hoje, com a carteira alocada, eu diria que, sei lá, 85% ou 90% do meu dia a dia é esse monitoramento da carteira. Tá? Tem uma pergunta aqui da Marcela. Como a queda de juros afeta a rentabilidade do fundo? Essa aqui a gente comentou, acho que agora há pouco tempo atrás, mas acho que como eu falei, né? Assim, Carvalho, né? Exatamente. Mas resumidamente aqui, assim, a gente enxerga que vai ter uma redução de juros, mas não tão significativa. Então a gente está num spread ainda que a gente consegue entregar um nível de rendimento que a gente acha adequado, e a queda de juros, ela gera muita oportunidade para o mercado de fundos imobiliários, especificamente, né? Então, gera mais oportunidade de ganho de capital. Então, com isso, a gente consegue também gerar mais alfa, principalmente na parte ali de gestão ativa. Mas só o carrego da carteira, do jeito que ela está hoje, a gente enxerga que ela está bem defensiva, tanto em termos de uma queda no CDI, quanto, como que o Nunes comentou, né, que esse governo deve tolerar um nível um pouco mais alto de inflação, então também a gente consegue repassar isso daí no dividendo também. Só para eu complementar, assim, na verdade, o grande fator de risco não é nem a Selic, né, que é o nível atual dos juros, mas na verdade é a curva de juros, e no nosso caso é a curva de juros real, né, ou seja, a taxa lá IPCA mais, né, a taxa básica de juro real da economia. Então, toda vez que você tem oscilações na curva de juros e não exatamente na Selic, aí sim isso gera, né, ganhos ou prejuízos na carteira. Então, toda vez que essa curva de juro real ela abre, a carteira ela tende a performar pior, né, via marcação a mercado. O inverso acontece quando a curva fecha. Então, na verdade, né, o nível da Selic, obviamente, ele tem relação com isso tudo, mas o que a gente olha muito mais é a curva de juros ali para os prazos de, né, 4 a 10 anos, mais ou menos, que é o prazo dos ativos. E isso sim é o que faz preço. Tá? Maravilha. Pegar mais uma pergunta aqui. Essa aqui vem do Pedro. Como a estratégia de gestão ativa contribui
para a geração de valor no fundo? Pedrinho, eu acho que eu já comentei, né? Mas essencialmente, né, a beleza da estratégia de gestão ativa, né, pensa que todos os CRIs que a gente carrega ali, né, de carrego, a gente, querendo ou não, está exposto àquele risco de crédito, né, do projeto performar ou não performar. O booking de trading, como eu falei, são operações que a gente fica ali 2, 3, 4 semanas naquela operação, e como a gente entra e sai, uma vez que a gente realizou o ganho, a gente não está mais correndo o risco daquela operação. Então, a minha visão é que esse é um negócio que agrega muito alfa, né? Porque você já cristalizou ali a rentabilidade na cota e não está mais correndo o risco daquele projeto ou daquela empresa, né? Então, eu vejo o book trading como muito importante numa relação risco-retorno. Eu acho ele privilegiado, mas obviamente, né, as oportunidades que surgem, elas são menos frequentes e obviamente a gente tem que, né, balizar para ficar com uma parcela boa de carrego, mas não, né, como o Matheus destacou bem no começo, né, é importante ter uma parcela de caixa que não é o que vai gerar retorno ali, né, o estar investido no ativo, mas sim justamente nesse giro. Tá? Eu espero ter ficado claro, mas a dinâmica é mais ou menos essa. Tá? E um último comentário é que 2024, né, tem sido um ano bem aquecido de ofertas, e as ofertas de fundo imobiliário também, o crescimento da indústria como um todo gera muita oportunidade para a gente, seja no mercado primário, seja no secundário. Então, como o Nunes comentou, tem mês que tem 2, 3 ofertas, está mais aquecido, a gente vai ter mais oportunidade. Tem mês que vai ter menos. Mas, assim, na média, a gente vai querer entregar sempre um retorno bem atrativo e não tão reloginho como a parte de carrego, que é justamente nossa intenção. Pessoal, obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. As perguntas aqui, sem novas perguntas no chat. Eu realmente gostaria de agradecer a participação e a interação de vocês. Passo a palavra aqui para o Ricardo Nunes encerrar a nossa live junto com o Ricardo Matteoli, ou para as considerações finais de vocês sobre o produto e qualquer recado final. Por favor. Acho que... desculpa, te interrompi. Vai lá. Não, só ia falar que na última página do relatório tem um e-mail, que esse e-mail chega direto para a gente aqui. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tenham, a gente está super aberto a recomendações. Inclusive, o relatório gerencial, se vocês olharem do primeiro para o último, já tiveram algumas mudanças que, inclusive, vieram de sugestões que a gente ouviu. A gente está fazendo esse trabalho, né, não só nessa live, mas de tornar o fundo mais conhecido. E, como eu falei, a carteira está saudável e a gente está aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham no futuro. Bom, acho que, assim, eu entendo, né, acho que uma das perguntas foi com relação à volatilidade da cota e eu imagino que, né, para o investidor que está olhando no mais curto prazo, isso deve incomodar bastante, né, mas quem tem a visão, né, de mais longo prazo, acho que vocês têm acompanhado a evolução do dividendo, né, que tem aumentado, estabilizou num patamar que a gente entende que, né, é bem atraente, mais tendo em vista o nível que está negociando a cota de mercado. Então, assim, quem tiver um horizonte, né, de mais longo prazo, é óbvio, né? Nunca é legal a gente ver, né, o fundo que a gente está alocado caindo ali, eventualmente 1%, 2% num dia, mas essa é a dinâmica de qualquer ativo que está na B3, né? Mas, obviamente, aquele investidor que está olhando para o longo prazo, né, querendo ter ali a renda mensal, que é o que a gente está conseguindo fazer e fazendo muito bem, eu entendo que esse tipo de investidor, inclusive, deveria olhar essas oscilações como oportunidade de entrar a preços descontados, tá? Pelo menos essa é a forma que eu enxergo, né? E como eu falei, é a forma como a gente mesmo opera dentro do próprio PMIS quando a gente olha outros fundos imobiliários para comprar. Tá? Então, acho que a mensagem é essa. E é isso, gente. Obrigado pela participação de todos e uma boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.